Livro O Jovem e Seus Assuntos, de David Wilkerson, narrado por Petrônio Silva. Capítulo 1 O Jovem e Deus. Um dos mais profundos e significativos conceitos da religião bíblica, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, é o que está relacionado com o mistério de Deus. Jó, em sua agonia, clamou: "Ah, se eu soubesse onde poderia achar! Eis que se me adianto ali e não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opero à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o encontro." Jó 23, versículo 3, 8 e 9. Isaías diz, em Isaías 40, versículo 15: "Verdadeiramente tu és Deus misterioso. Por que, Senhor, te esconde longe?" Salmos 10, versículo 1. No Novo Testamento, Filipe expressa a mesma questão a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos." Esta e outras escrituras revelam momentos da experiência religiosa de alguns homens quando Deus lhes parece distante, ausente ou mesmo inexistente. Há milhares de religiosos desse tipo, e parece que temos mesmo de enfrentar o problema, pois isso acontece com todos nós. Esse é, atualmente, um dos maiores argumentos para se justificar em relação à incredulidade, a ausência ou o descontentamento de Deus. Isso já se tornou um assunto sofisticado e moderno na tecnologia, e já serviu de peça de teatros em diversos locais. Aí David Wilkerson cita o exemplo de uma peça de teatro da Europa. A estranha história de dois vagabundos que estavam esperando uma pessoa que nunca aparece. Essa peça ficou em cartaz um ano e meio na Europa, sendo apresentada sempre para teatros lotados. Uma pessoa misteriosa combinará encontrar-se com ele ali, mas não aparece. Nem veio, estava disfarçada e eles não perceberam nem reconheceram. Até mesmo Aaron Millen, um escritor que tem sido acusado de ser um dos maiores pornográficos, disse em entrevista a uma entrevista religiosa que estamos vivendo em uma época em que Deus aparece e está cada vez mais distante, e que o homem está condenado a enfrentar o destino que criou para si próprio. O Deus ausente, o Deus que nunca se mostra, ou que, quando se mostra, aparece distante e nós não podemos reconhecer. Por que deveríamos nós surpreendermos com essa ideia da ausência de Deus? Nós a vemos na Bíblia. Isaías disse: "Verdadeiramente tu és um Deus misterioso." Vamos meditar sobre isso. Lembramos-nos, primeiramente, que Deus é o Deus que vemos na natureza, o Deus que nunca aparece. Quem pode dizer que já o viu? Gostaríamos que Deus nos desse uma explicação segura a respeito, mas Ele não dá. Ele não faz sua autopropaganda, nem coloca placas em cada roteiro que nasce, como se Ele tivesse que dizer gentileza do Todo-Poderoso ou cortesia do Todo-Poderoso. Não prega etiquetas da chuva, como fazem os donos das fábricas de sabão e detergente, que anunciam o branco mais branco. Ele é sempre o poder invisível que está por trás do visível, a força invisível que gera o movimento. Na natureza, vemos os elementos. Tudo se move sem a presença aparente de um movimentador. O mundo parece funcionar com sua própria energia. As estações vêm e vão, sem nossa ajuda. A Terra dá a sua volta todos os dias. O calor solar faz evaporar a água do mar. Quando as nuvens encontram uma frente fria, a chuva cai e a erva cresce verdejante e serve de alimento para todos os seres vivos. É tão simples, tão automático, tão
tão bem regulado que, por causa dessa regularidade, a filosofia moderna, em seu conceito de natureza, tende a eliminar a necessidade de Deus. Quem precisa dele? Tudo se move sozinho. Isso causa aquilo. E pronto. O movimento nunca aparece. Vemos tanto o elemento do propósito ou da filosofia. Todo organismo vivo e todas as células contêm uma parcela de inteligência em si mesmo, algo semelhante à nossa mente, e parecem saber por si o que tem que fazer ou o que irão ser. Algo dentro da semente de palmeira a transforma em uma palmeira. Ela nunca erra e dá uma abóbora, por exemplo, e desde o momento em que cai ao solo, parece saber por si mesmo quais são as suas necessidades e como supri-las. Centenas de toneladas de seivas por ano são transformadas aos ramos, a fim de produzir as flores e as sementes, que por sua vez produzirão outras palmeiras. Por sua, entre aspas, inteligência interior, ela se movimenta para chegar ao seu objetivo de criar. Onde está a mente que inspira essa inteligência? Onde está a força que a impulsiona? Nunca vemos. Essa força propulsora nunca aparece. Há maravilhosas reações químicas em tudo, mas nunca vemos o químico responsável por tudo isso. Há uma precisão tão matemática no movimento dos astros que acontecem com o relógio por eles, mas o engenheiro que o criou nunca aparece para receber os aplausos. Há uma imensa beleza nessa ordem. A peça de arte está aí, mas aonde está o artista? O cientista moderno vê o universo como sendo um todo vital, no qual todos os elementos estão ligados entre si por elementos de leis tão intricadas e interligadas, tão avançadas e complexas, que a mente humana é incapaz de entendê-las todas. Não é apenas maior do que imaginamos, é maior do que podemos imaginar. No entanto, o organizador, o arquiteto que preparou o projeto, nunca fez um discurso para nos informar como tudo isso funciona. As leis do universo são tão engenhosamente encobertas que é necessário a mente de um gênio para compreendê-las. Mesmo em sua revelação, ele está escondido. Uma cidade na Flórida instaurou um processo contra Deus e CIA, porque uma companhia de seguros lhe negou pagamento contra danos, alegando que o acidente fora considerado um ato divino. Assim, ele abriu o processo contra Deus e citou as igrejas da cidade como participantes, por se dizerem elas representantes de Deus. O tribunal rejeitou o processo por considerá-los desrespeitoso. O acusador não compareceu e isso é curioso. Se você tivesse uma questão com o Todo-Poderoso, a quem processaria? Onde você encontraria? Onde, em toda essa criação, você pode ver o seu rosto? Em parte alguma. Os soviéticos deram a volta ao redor da Terra em uma nave espacial e voltaram dizendo que Deus não estava lá. Eles procuraram, mas não viram nem o paraíso, nem anjos, nem o Pai Celestial, nada, a não ser o espaço vácuo. É de maravilhar que eles não o tenham visto na gloriosa beleza dos céus e na grandeza da sua criação. A gente fica imaginando se eles esperavam que ele pegasse seu balãozinho e mandasse de volta, ou então que ficasse com ele. Diz uma historinha que circulou entre os crentes da Rússia, que uma cidade lançou um satélite que não voltou. Isso os preocupou muito. Alguns dias depois, 2 deles chegaram à porta do céu e falaram: São Pedro, Senhor, não queremos entrar, mas será que o Senhor pode devolver o nosso balão? Quando nos encontramos diante da vastidão universal, dizemos o mesmo que Isaías: verdadeiramente, tu és um Deus misterioso. Não é preciso, porém, muita coisa para se chegar a conhecê-lo e senti-lo.
Quando nos voltamos para Jesus Cristo, o Deus que se escondeu de Isaías revela-se a nós, na pessoa do seu Filho. Ninguém precisa esperar nem procura em vão. Deus pode ser conhecido, pode ser experimentado. Ele não está distante, creia. Quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus, Deus se torna o nosso Pai. Pelo seu Espírito, Ele vive em nós, na mesma morada, nosso corpo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Jesus disse que qualquer que ouviste teria visto o Pai também. Quando Cristo veio à terra, Deus desceu e habitou entre os homens. O mesmo Senhor Deus, Jeová, que criou os céus e a terra, andou pelos caminhos da Galileia, morreu numa cruz romana e ressuscitou ao terceiro dia depois da sua morte. Deus não se encontra em um ponto distante do céu, não está tão longe, não é obscuro e inacessível, Ele está aqui agora. O apóstolo João escreveu: Cristo estava vivo quando o mundo começou, entretanto eu mesmo vi com os meus próprios olhos e ouvi falar. Eu toquei nele as minhas próprias mãos. Ele é a mensagem da vida enviada por Deus. 1 João 1, versículo 1. Lembre-se, Jesus é Deus. Ele não se tornou Deus. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus e era Deus. Você quer realmente conhecer a Deus? Então abra sua vida ao poder de Jesus. Seja um crente de verdade. Leia a Bíblia. Converse com Jesus muitas vezes por dia. Tenha tempo a só com Ele. Quanto melhor você conhecer Jesus, melhor conhecerá a Deus.